que viviam à sua volta. Pediram primeiro um rei, então, que fosse bonito, alto, né? E Deus colocou Saul. Não deu certo. Saul não era um homem temente a Deus, não era um homem obediente a Deus, não era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus manda Samuel ungir a Davi. E, apesar dos erros, como nós já estudamos na vida de Davi, Davi se torna um homem segundo o coração de Deus e comanda o povo. Agora tinha um líder que era um líder político, que tentou de todas as maneiras assumir a posição também de um líder religioso, também de um profeta, mas a função política, como se tornou maior, impediu Davi de ser um substituto à altura de Samuel. Nós vemos que a partir daí os profetas então perdem a condição de ser aí a peça principal, a peça-chave no governo de Israel, porque já não é mais Deus que comanda todas as ações do governo de Israel, mas existe agora um rei que governa. Então existem os profetas que dão auxílio a esse rei. Então o que aconteceu então a partir aí de Davi? Então os profetas passaram a fazer parte do grupo de conselheiros do rei. Natã e Gade são exemplos desse período. Suas profecias tinham não somente uma função política, mas também eram importantes para a manutenção da ordem social. Então, a partir daí, os profetas não mais eram os homens centrais do governo de Israel. Passou a ser, então, um conselheiro daquele que estava no trono. Exemplo disso, o profeta Gade e o profeta Natã. Nós vamos ver que o profeta Natã é um exemplo mais claro sobre isso ainda. Repreendia até o rei quando ele errava, quando pecava, e também aconselhava, como foi o caso de tomar partido, por exemplo, quando o filho de Davi quis reinar em lugar de Salomão, e ele ajudou Salomão a assumir o trono. Então ele influenciava na política, aconselhava e também repreendia o pecado, combatia o pecado, onde quer que estivesse, mesmo que fosse com o rei. Número 6. A partir de quando o profeta foi marginalizado em Israel e como se deu o fato? Então, no período dos reis de Israel e Judá, os profetas de Deus ficavam fora dos círculos reais, com exceção de Isaías. O ministério do profeta messiânico se estendeu até os dias do rei Manassés, que, segundo a tradição rabínica, mandou serrar Isaías ao meio. Bom, nós vimos que Isaías era um profeta que vivia no palácio, mas nós vamos ver que, na realidade, ele era apenas mais um profeta, não influenciava, não tinha comunhão com Deus. E quando é que ele começou a ter isso? Então diz que no ano em que morreu o rei Uzias, aí então Isaías teve uma visão, ele foi à casa do Senhor, teve uma visão da glória de Deus, e foi ali que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir daí é que ele começa realmente o seu ministério, porque antes ele estava totalmente comprometido com a política. E agora então ele passa a exercer realmente a função de profeta. E passando a exercer a função legítima de profeta, ele já não é mais amigo do rei, e nem amigo dos amigos do rei. E acaba, como diz a tradição, sendo cerrado ao meio, né, por ordem de um rei, porque agora ele desagradava, ele estava trazendo a mensagem legítima. Antes ele agradava, não acontecia nada de ruim com ele. Com a decadência espiritual dos monarcas de Israel, os profetas desenvolveram seu ministério distante do culto central. Dessa forma, se empenharam em mudar a estrutura social, tanto em Samaria como em Jerusalém, diante de tanta corrupção e injustiça generalizada. Então os profetas começaram a ser marginalizados. Os legítimos, os falsos, ficavam perto do rei. Aqueles que falavam só o que agradava ao rei, ficavam perto dele. Agora, os que traziam a legítima palavra de Deus foram agora marginalizados, não estavam mais nos palácios, não moravam mais aí, não eram os conselheiros íntimos do rei, mas agora eles
influenciavam a nação, a estrutura da nação, o modo de viver da nação, longe ali do templo de Israel, longe dos palácios dos reis. Eles agora tinham que estar entre o povo e tentar por ali mudar a estrutura, a maneira de viver daquele povo, fazer com que aquele povo servisse a Deus. Então eles condenavam o pecado do povo, condenavam o pecado das autoridades e traziam a vontade de Deus para o povo. Parte 2 aí, o profeta é enviado ao rei. Então, número 7. Como foi o princípio do fim do reino de Judá? Complete. Como vimos na leitura bíblica, embora tenha jurado lealdade aos babilônios e por isso reinado 11 anos em Jerusalém, o rei Joaquim, que teve seu nome mudado pelo rei da Babilônia, o qual passou a chamá-lo de Zedequias, rebelou-se contra o rei dos caldeus no 8º ano do seu reinado. Mesmo já estando Judá sob o domínio babilônico, tal postura ocasionou a destruição do rei Joaquim por Nabucodonosor em 598 a.C., que mandou levá-lo para a capital do império e colocou seu tio Matanias em seu lugar. Então houve aí uma rebelião, acharam que era possível o Egito ajudá-los, e como não estavam mais à vista de Nabucodonosor, dos exércitos da Babilônia, acharam que poderiam mudar a situação, parar de pagar impostos à Babilônia. Número 8. Onde podemos ver um exemplo de profecia dirigida a um rei? Complete. Então, o exército dos caldeus, liderando as demais tropas dos povos conquistados, estava à volta de Jerusalém esperando o assédio final. Jeremias já vinha anunciando durante décadas o trágico fim do reinado de Judá. Mesmo assim, em seus oráculos, havia esperança de livramento da parte de Deus se o povo se arrependesse de seus pecados e renunciasse às injustiças sociais. O rei, juntamente com seus príncipes e a maior parte do povo, rejeitaram a mensagem de Jeremias e a dos demais profetas. Agora, cerca de 40 anos depois de proferir esse discurso, Deus encarrega o próprio Jeremias de comunicar ao rei que a destruição de Jerusalém é irrevogável. Então, Jeremias diz: eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Deus manda dizer pessoalmente agora. Não havia mais jeito. Deus já havia decidido. Não adiantava mais fazer mais nada. A solução agora era aceitar o jugo babilônico. Número 9. Qual o destino do povo e do rei Zedequias, anunciado por Jeremias? Então, se quisesse ter paz, o povo deveria se submeter ao rei da Babilônia, pois Jeremias afirmava em sua mensagem que o cativeiro haveria de durar 70 anos. Além disso, segundo a profecia divina proferida por Jeremias contra o rei Zedequias, este seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então, aquele povo deveria ser preparado para o futuro, em 70 anos eles retornarem, eles voltarem para Jerusalém, para Judá e reconstruir o seu país. Número 10. Em que acreditaram os contemporâneos do profeta Jeremias e por isso o taxaram de traidor? Então acreditavam mais na mensagem de um falso profeta chamado Ananias, que incitava o povo a se levantar contra o rei da Babilônia, dizendo mentirosamente que em 2 anos seria quebrado o jugo dos caldeus. Por isso esse profeta era visto com desconfiança, como um espião em favor dos inimigos e tido como traidor. Então eles acreditaram em Ananias e não acreditaram em Jeremias, consideraram Jeremias amigo da Babilônia, um traidor do povo de Israel, que no caso Judá. Parte 3, a questão de ordem social. Número 11, como era a liberdade dos escravos hebreus na época de Zedequias, quando Jerusalém estava sitiada pelos caldeus? Então a legislação hebraica sobre o escravo hebreu era diferente da do escravo estrangeiro. Por razões de falência econômica, o israelita se vendia como escravo ao seu irmão. Porém, Moisés limitou a escravidão de hebreus ao período máximo de 6 anos, quando este devia ser liberto. Esse preceito, porém, não era observado. Zedequias resolveu libertar os escravos, esperando com isso o livramento divino. Era, infelizmente, tarde demais e, acima de tudo, tratava-se de uma reação artificial e interesseira. A legislação hebraica dizia que um escravo hebreu, descendente de hebreus, ele deveria trabalhar
somente 6 anos como escravo. No 7º ano, ele era colocado em liberdade. Assim como a terra, ele poderia vender a sua terra e durante 25 anos essa terra, se ele não conseguisse comprar de novo, não tivesse um parente rico que viesse remir, comprar essa terra de volta, então 25 anos ele trabalharia, no 25º ano aí, o ano do jubileu, seria devolvida a terra para ele, de graça.